Boa tarde, colegas e amigos petroleiros da ativa e aposentados. Estamos aqui fazendo uma maratona de vídeos para te provar, por A mais B, que é possível superar o impasse que não fomos nós que criamos, que a divisão das duas federações, propondo para que aceitemos uma federação e para que não aceitemos a outra federação, o acordo coletivo de trabalho, merece ser devidamente esclarecido com opiniões independentes e diferentes, da do Ângelo, por exemplo, e da FNP e da FUP. Já te dei exemplos de coisas que foram escritas pela Patrícia Laia, que foram escritas pelo presidente da FENASP, pelo presidente da Federação dos Bancários, e agora vou trazer para vocês a opinião, nada mais, nada menos do que um cidadão conhecido por todos vocês, Silvio Sinedini, que já foi conselheiro da Petros inúmeras vezes, que faz parte do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, não é atualmente conselheiro da Petros, com certeza não é, infelizmente, mas não é, e vem de uma luta de conquistas muito grande em todas as oportunidades que ele teve como diretor dos sindicatos, diretor inclusive da AEPET e conselheiro da Petros. E o Silvio Sinedini escreveu ontem, se eu não me engano, uma mensagem a todos os petroleiros. Eu vou compartilhar também com você, para você conhecer a opinião do Silvio Sinedini, porque é um companheiro que luta com dignidade para todos os petroleiros, sejam aqueles que já estão aposentados ou aqueles que ainda estão trabalhando. Diz o Silvio Sinedini: só ontem terminei de assistir o debate entre FNP e FUP sobre o nosso acordo coletivo de trabalho promovidos pelos colegas Cabeças Brancas em 7 de setembro. Exatamente, eu já mencionei inclusive isso num outro vídeo. Parabenizo os companheiros Cabeças Brancas pela iniciativa que permitiu a todos a comparação das posições da FUP e da FNP. Vou procurar fazer um resumo com a minha visão do debate, ficando claro que é impossível não ter um viés nessa visão, pois, como é sabido, tenho posição como militante contra a aceitação dessa proposta da direção da Petrobras. Desculpe-me antecipadamente, mas não há como ser breve. Foi um debate de aproximadamente quase 3 horas. Aqui vai a posição da FUP, segundo o Silvio Sinedini. Aceitar a proposta do ACT, isso é verdade, porque há garantia de estabilidade de 2 anos para quem está na ativa. Não há condições de organizar uma luta da ativa para avançar no ACT. E uma eventual greve agora colocaria toda a população contra a categoria, pela miséria trazida pela pandemia. Deve-se guardar forças para uma possível greve contra a privatização da Petrobras no futuro. E quanto às perdas trazidas pela AMS, que atinge principalmente os aposentados e pensionistas, caso seja receitado a ACT, a Petrobras implantaria essas perdas de qualquer maneira, seguindo orientação da Resolução 23 GCPAR. Essa é a posição, num resumo feito por Silvio Sinedini, da FUP, tá? A posição da FUP. Agora, o Silvio Sinedini também vai resumir a posição da FNP. Rejeitar a proposta para o acordo coletivo do trabalho, porque sua aceitação traria perdas irreparáveis para a AMS, não só para os aposentados e pensionistas, mas também para os ativos, apesar de serem os aposentados e pensionistas os que mais sentiriam, pois são os maiores dependentes da AMS. Então, vemos como em 3 linhas resumiu
a questão da FNP e aproximadamente 10 linhas para resumir as questões relacionadas com a FUP. Continua o Silvio, quanto à estabilidade de 2 anos para os ativos, apesar de ser considerado um avanço e não dever ser menosprezado por ninguém, e não teria, segundo o jurídico da FNP, todo o poder que a FUP está conferindo a essa questão dos 2 anos sem dispensa imotivada. Com relação à implementação da Resolução 23, implementação à força pela direção da Petrobras, convém lembrar que a FNP tem uma liminar contra essa implantação, que várias categorias já venceram essa Resolução 23 até em segunda instância, e que caso aceitemos o acordo coletivo de trabalho, essa Resolução 23 vai virar lei contra nós. Assim mesmo, caso seja derrotado no futuro pela Justiça, em última instância, não nos beneficiaríamos dessa condição. Bem, a posição da FUP é claramente aceitar as dádivas, abre parênteses, sim, porque não houve luta por essas benesses da direção da Petrobras, entregando direitos duramente conquistados e renunciando a liderar uma luta da categoria por mais avanços, ou, na pior das hipóteses, manter os direitos que já temos, como seria o caso, e aqui acrescento eu, estender o acordo coletivo de trabalho por mais 2 anos do jeito que ele está hoje. Quanto à FNP, continua Silvio, mostra à categoria que há perdas profundas na AMS e se propõe a liderar a luta para defender os direitos de todos já conquistados e avançar na conquista de novos direitos. Note-se aqui uma diferença fundamental entre as duas posições conflitantes. A FUP propõe entregar direitos que favorecem a maior parcela da categoria, a AMS dos aposentados e pensionistas, enquanto a FNP não propõe tirar direitos de ninguém, mas sim lutar por direitos de toda a categoria. Várias coisas foram faladas durante o debate, mas me chamou a atenção do colega da FUP dizer que essa entrega de direitos pela aceitação da proposta seria uma vitória. Vitória de quem? Da Petrobras, certamente. Claramente, seria uma vitória da direção da Petrobras, que se veria livre de um imenso passivo atuarial representado pelas suas responsabilidades junto à AMS. Exatamente o que a migração para o PP3 significa pela redução do passivo atuarial da Petrobras junto à Petros. Mais uma vez, vemos aqui a correlação que existe no transformar a AMS numa associação com o plano Petros 3, que é empurrar todo mundo para fora da Petros e da Petrobras. Assim, quando se fala em defender a Petrobras contra a privatização, tem que ficar muito claro que a redução desses passivos atuariais, quanto da AMS, quanto da Petros, são facilitadores da privatização. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Então, que a defesa da Petrobras é essa que se propõe, sem nenhuma luta. Então, que defesa da Petrobras é essa que propõe, sem luta alguma, a facilitação da sua privatização. Uma coisa não se pode negar à argumentação da FUP. A conjuntura é desfavorável à luta dos trabalhadores. Sim, é verdade. Mas, e durante a ditadura militar, a situação era melhor? E mesmo assim, lutas não foram feitas e conquistas realizadas? Sim, claro que foram, digo eu. A coordenação da FUP, da FNP, aliás, o coordenador da FNP nos representou muito dignamente no debate, com tranquilidade e clareza de argumentação, quando, por exemplo, disse que aceitar essa proposta significa que essas lideranças já se consideram derrotadas. Eu também acho a mesmíssima coisa. Quanto à greve futura contra a privatização para a qual a FUP está
guardando as suas forças, convém mostrar o equívoco. O STF já decidiu expressamente que greves contra a privatização são ilegais. Claro que não defendo essa posição, diz o Silvio, mas qual o sindicato que resistirá a multas diárias milionárias como a que vimos no início do ano, no caso de Araucária? Impossível, né? Não dá para fazer greve contra a privatização, porque os ilustres ministros do Supremo já disseram que não pode. Muito mais sensato, continua o Silvio, e produtivo, me parece ser uma greve durante a discussão do acordo coletivo de trabalho, que é absolutamente legal, e quando poderíamos trazer a visão da população a importâncias das estatais estratégicas para a nação, como é o caso da Petrobras. E desculpe-me aqui a sinceridade. Se a FUP considera que os ativos não se mobilizam em defesa do direito dos seus interesses, como um reajuste digno dos seus salários, por que se mobilizariam por interesses mais importantes, no mais distante da defesa da Petrobras como estatal? E os aposentados e pensionistas, entregues de bandeja pela aceitação da proposta da FUP, aceitariam sua liderança para lutar por alguma coisa a mais? Pois é, como lutariam se já estavam derrotados previamente? É algo que eu, pessoalmente, propus num correio em mensagem aos diretores da FUP, da FNP, que tentassem fazer essa união, mesmo agora já com as recomendações que houve, tanto da FUP quanto da FNP, e para que se fizesse uma única proposta de retorno para a Petrobras. Infelizmente, não houve acolhida e estamos esperando que resolvam de outra forma. Continua o Silvio. Não posso deixar passar essa oportunidade para criticar a cassação do conselheiro deliberativo eleito da Petros, o companheiro Ronaldo Tedesco, que sempre defendeu bravamente os petroleiros, tanto fora quanto dentro da Petros, e foi cassado a partir de um abaixo-assinado feito por 1.680 pessoas, que não tem representatividade na categoria, número muito inferior ao número de votos que o elegeram, e ele sempre honrou. Aqui subscrevo na íntegra o protesto do Silvio Sinedino e já disse isso pessoalmente por mensagem ao Ronaldo Tedesco. Essa cassação foi feita pelo voto de Minerva da patrocinadora Petrobras, mostrando claramente a quem interessa a sua cassação. Até adversários políticos que seriam beneficiados com esse ato tiveram a dignidade de respeitar os votos que elegeram Tedesco, votando contra. Não devemos aceitar essa decisão absurda, devemos lutar para revertê-la. Finalmente, ele, o Silvio Sinedino, conclama todos os petroleiros ativos, aposentados e pensionistas para rejeitar a proposta miserável para o acordo coletivo de trabalho e lutar por nossos legítimos direitos. A hora é agora. Rejeitar e lutar. Abraços de todos, Silvio Sinedino. Eu diria, como disseram os bancários, que apesar da pandemia, apesar da adversidade, a grande diferença foi feita pela unidade e luta e dignidade de todos os bancários. É exatamente isso que tanto o recado do Silvio quanto o recado dos bancários nos dizem a todos nós. Lutar, ter unidade, ter dignidade, defender os direitos da categoria e não apenas os direitos de uma parte dessa categoria. Um grande abraço a todos. Você agora tem um conjunto de informações mais do que suficiente para decidir o que é bom para você e também para a categoria.
lembre-se que uma andorinha só não faz verão. Ou estamos todos juntos, ou a Petrobras vai ganhar facilmente essa parada, como dizia um colega meu. Compartilhe esse vídeo e todos os demais com colegas e amigos petroleiros e, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos e precisamos aumentar a participação de todos os petroleiros. Um grande abraço a todos.